Nós, inspirados nesse momento ainda que passamos de pandemia, numa mensagem de um autor muito querido, espírita, José Carlos de Luca, Dr. José Carlos de Luca, juiz, na obra Na Luz da Vitória. Essa foi a inspiração, no entanto, nós adaptamos o tema É Preciso Nascer de Novo para uma realidade muito contemporânea agora, que é o tema convivência e versus solidão. E como sempre, antes de dar início a essa reflexão, e qualquer momento, um hábito que nós não temos na vida, é o de prestar atenção, respirar fundo. E eu faço esse convite agora, que quem está nos vendo nesse momento possa sentar, respirar profundamente, ouvir os sons que estão ao seu redor, principalmente aqueles que vêm de dentro do nosso coração. Essas respirações profundas, elas mudam a nossa ambiência, aquela ambiência de estresse para uma ambiência de mais tranquilidade, de força interna. E nós, dentro desse tema do convívio, da solidão, gostaríamos de dar início com a leitura de uma mensagem que é uma homenagem da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro Aceitação e Vida, uma singela obra que foi muito direcionada para as mulheres e para todas as dificuldades que temos aí no dia a dia, especialmente para as mães. A mensagem é A Rosa de Nazaré. Os benfeitores espirituais que buscam amparar-nos o coração em provas no lar sabem de todas as nossas angústias maternas. Sabem de todas elas, porém lembra-nos daquela que ainda hoje é a mãe de todas as mães. Receber a sacrossanta missão da maternidade é copiar a alma da Rosa de Nazaré, que soube sorver até a última gota da taça de fel das próprias amarguras. Recordemos o desvelado amor desse anjo das mães sofredoras e incompreendidas, e sentiremos no íntimo a força poderosa da resistência. E nesse tema que nos fala da convivência, um colaborador muito intenso da doutrina, Leon Denis, nos escreveu na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre, para representar um novo ato do drama da sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para frente. E aqui nós começamos a falar um pouco mais da questão da convivência à luz da doutrina espírita. Como todos sabem, a reencarnação é um dos princípios básicos desses ensinamentos. Acreditamos que são múltiplas as nossas existências, até porque não seria possível numa única vida que nós conhecemos, numa única existência, vivenciar todos os tipos de experiência para o nosso aprendizado. Então, a nossa vida, que é uma só, ela nos é dada a oportunidade de vivenciar em várias etapas para os nossos aprendizados. E nesse aprendizado nós temos muitos encontros, e por que não dizer também desencontros, muitos afetos e também desafetos. Cometemos erros, nos ofendemos por vezes somos ofendidos, e vamos considerar que nas nossas vidas passadas nenhum de nós foi santo, já que até hoje não somos uma referência de santidade ainda. Santidade no sentido de reverenciar o nosso exemplo maior, que é Jesus. E aí nos é dada uma nova oportunidade de reencontro.
nos nossos grupos familiares, no nosso grupo de convivência, geralmente a cada etapa, ou seja, a cada encarnação, nós vamos nos encontrar novamente com aquelas pessoas. E seria muito bom dizer que nós vamos encontrar só com aquelas pessoas que amamos, que tivemos um bom convívio, que foi um processo maravilhoso na existência passada. Mas a verdade é que, muitas vezes, e podemos dizer até que pelo nosso processo evolutivo, na maioria das vezes, os nossos reencontros são também com os nossos desafetos. Tem uma fala de André Luiz, que é um mentor espiritual, que também ditou a Francisco de Assis Nosso Lar, que é o mais famoso, mas muitas outras obras. Ele fala que o lar é um cadinho de redenção. E esse cadinho de redenção, é até bonitinho esse cadinho, né? Um termo que parece aconchego. E leigamente, quando na primeira vez que eu vi essa frase, eu falei, que bonito, né? O lar é o nosso cadinho de redenção. Mas para os químicos, cientistas, saber melhor do que eu estou falando, o cadinho, na verdade, ele é um tubo de ensaio. Ele é um recipiente que recebe o produto químico para transformá-lo através de um autoaquecimento, né? Esse tubo, esse cadinho, ele é submetido a altas temperaturas para transformar aquele elemento no que se deseja obter, aí, através desses processos químicos. Então existe um processo de sofrimento nesse aquecimento para essa transformação, essa depuração. E da mesma forma somos nós, humanos, no nosso processo evolutivo como espíritos, que nos submetemos aí a essas dificuldades dentro do nosso lar. Esse processo de aquecimento, esse turbulhão que muitas vezes passamos na nossa convivência, é justamente o que vai nos possibilitar essa transformação, essa depuração, desde que os elementos sejam ali realmente colocados na dose correta, na dose, e voltando ao nosso lar, aos nossos convívios. Essa explicação toda é para justificar como às vezes é difícil a convivência no nosso lar, seja com o irmão, seja com o pai, seja com o filho, às vezes num processo de aprendizes, às vezes num processo de comando, sobretudo na nossa estrutura que ainda existe familiar, que é hierárquica, né? Acreditamos que num futuro próximo seremos todos irmãos dentro dos nossos lares, mas hoje ainda existe uma hierarquia, o pai que comanda, a mãe que comanda, enfim, alguns que obedecem, mas seja qual for a nossa posição, muitas vezes encontramos conflitos, atritos, desafios, tem algumas pessoas especialmente difíceis de lidar, e aí vem essa explicação do Evangelho, essa explicação do Espiritismo de uma maneira geral, de que esses nossos reencontros são um desafio à nossa prova de amor. Porque esquecemos justamente para que o amor predomine nas nossas relações, a paciência, a tolerância. E para essas pessoas que foram os nossos desafetos do passado e hoje recebemos no lar, às vezes como irmão, como pai, como mãe, para que esses laços sejam transformados em laços de afeto, é necessário um esforço maior ainda. Alguns o convívio é mais tranquilo, mas para alguns ele é bem difícil, né? E muitas vezes algumas pessoas fogem desse desafio, porque ninguém está dizendo que é fácil. E esse desafio, que é o nosso processo de aprendizagem, que é transpor a nossa irritação, transpor a nossa contrariedade com amor, com tolerância, às vezes até com uma palavra assertiva, porém sempre com a força impulsionadora da luz ali ao redor. Muitos fogem a esse desafio e vão para o extremo oposto, que é a solidão. E a solidão, ela tem uma fala muito bacana de um escritor norte-americano, Just Billings. Ele fala que a solidão é um lugar bom de visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como moradia. E
nós precisamos lembrar que o homem, né, dentro da sociologia, ele é um ser social. O nosso aprendizado acontece no convívio. E tanto hoje, nesse momento de pandemia, nós temos os isolamentos aglomerados, né, que são as famílias que estão sendo, de certa maneira, forçadas a um convívio ali mais intenso, mais constante, e é um grande desafio. Como também temos o lado oposto, que são aqueles que estão hoje isolados e sentindo a solidão na sua essência mais profunda, e por que não dizer mais triste, e até tendo a oportunidade de valorizar a convivência, talvez mudar os seus paradigmas, mudar o seu olhar para uma outra situação de um esforço para o convívio, de um esforço para o amor maior. Então fica aqui nessa linda tarde a nossa mensagem, o nosso parabéns a todas as mães, mulheres, guerreiras, sem demérito, porque nós temos também os nossos pais, os nossos provedores, chefes de família, mas sem dúvida esse desafio nesse momento em especial para as mães está bem intenso. Fica aqui o nosso carinho, a nossa vibração de muita força, de muita luz para cada uma dessas nossas guerreiras, uma especial para minha mãe, para todas as mães nessa semana. Gratidão.